Para compreender plenamente o impacto do chamado experimento russo do sono, é crucial mergulhar no contexto histórico em que ele supostamente ocorreu. A história se passa durante os anos sombrios da Guerra Fria, uma época marcada por tensão geopolítica, espionagem e avanços científicos movidos por uma corrida frenética entre as superpotências. Na década de 1940, a União Soviética buscava desesperadamente maneiras de ganhar vantagens estratégicas sobre seus adversários, particularmente os Estados Unidos. Isso incluía experimentos psicológicos e fisiológicos que frequentemente cruzavam os limites éticos. Entre as muitas histórias sobre os esforços soviéticos para explorar as capacidades humanas extremas, surgiu o infame experimento russo do sono. De acordo com a narrativa, o experimento foi realizado em um laboratório secreto, onde 5 prisioneiros de guerra foram escolhidos para testar um gás experimental que prometia eliminar a necessidade de sono. Para os cientistas soviéticos, isso significava soldados mais resistentes e capazes de operar por dias sem descanso, um trunfo valioso em combate. Os participantes foram prometidos liberdade caso conseguissem permanecer acordados por 30 dias consecutivos. O experimento começou de forma meticulosa, e os prisioneiros foram colocados em uma câmara lacrada, equipada com microfones e pequenas janelas para monitoramento. Não havia camas, apenas livros, alimentos suficientes para um mês e um banheiro rudimentar. O gás experimental foi liberado, e os cientistas aguardaram ansiosamente para observar os efeitos. A atmosfera era de suspense. Inicialmente, tudo parecia sob controle, com os participantes conversando e mostrando entusiasmo pela promessa de liberdade. Porém, à medida que os dias passavam, os sinais de desgaste começaram a emergir. O que se seguiu seria descrito como algo que ultrapassava os limites do imaginável. O cenário histórico e o conceito de exploração científica extrema são parte do que torna essa história tão inquietante. A Guerra Fria, um período de incertezas e ambições desenfreadas, criou o palco perfeito para uma narrativa que mistura ciência, medo e horror. Nos primeiros dias do experimento, o ambiente na câmara lacrada parecia tranquilo, quase monótono. Os 5 prisioneiros, todos homens com idades entre 25 e 40 anos, escolhidos por sua suposta resistência mental, se adaptaram à rotina. Eles conversavam entre si, liam os livros disponíveis e consumiam os alimentos fornecidos. A atmosfera era tensa, mas controlada. O gás experimental, liberado em doses calculadas, começou a surtir efeito. Relatórios sugeriam que ele atuava diretamente no sistema nervoso, suprimindo a necessidade de sono. Nos primeiros 3 dias, os prisioneiros mostraram sinais claros de vigília prolongada, mas sem efeitos colaterais aparentes. Eles estavam alertas, interagiam regularmente e até riam de tempos em tempos. No entanto, algo peculiar chamou a atenção dos cientistas. Durante as conversas dos prisioneiros, surgiram temas repetitivos relacionados à paranoia e desconfiança. Eles começaram a questionar as intenções uns dos outros, embora não houvesse evidências de conflito. Os pesquisadores atribuíram isso à privação de sono inicial, um efeito esperado, e continuaram monitorando. No 4º dia, sinais de inquietação começaram a emergir. A comunicação entre os prisioneiros tornou-se esparsa, com longos períodos de silêncio. Os prisioneiros começaram a andar pela câmara, como se estivessem procurando algo invisível. Alguns começaram a murmurar para si mesmos, enquanto outros encaravam as paredes por horas a fio. No 5º dia, os cientistas notaram mudanças mais preocupantes.
As conversas, quando ocorriam, tornaram-se fragmentadas e desconexas. Um dos prisioneiros começou a relatar ouvir vozes, descrevendo-as como os sussurros que vinham de dentro das paredes. Outro prisioneiro passou a questionar sua própria realidade, dizendo que não sentia mais o tempo passar. Enquanto isso, os cientistas enfrentavam um dilema ético. Embora os sinais de deterioração mental fossem evidentes, eles decidiram prosseguir, acreditando que o verdadeiro impacto do gás só poderia ser entendido se o experimento continuasse. O suspense aumentava, e os limites do suportável começavam a ser testados. No sexto dia, a tensão na câmara atingiu níveis alarmantes. Os prisioneiros, que antes se comunicavam mesmo de forma esporádica, agora estavam completamente isolados em seus próprios mundos. O silêncio era interrompido apenas por murmúrios ou acessos repentinos de gritos. Um dos prisioneiros, o mais jovem do grupo, começou a caminhar em círculos incessantemente, com as mãos pressionando as têmporas como se estivesse tentando bloquear algo. O comportamento dos outros tornou-se ainda mais errático. Um prisioneiro sentou-se no canto da câmara, encarando o vidro de observação fixamente, sem piscar por horas. Outro começou a desmontar um dos colchões fornecidos, puxando o enchimento e espalhando-o pelo chão, formando o que parecia ser algum tipo de barreira improvisada. O mais assustador foi o surgimento de comportamentos violentos. Durante o sétimo dia, uma discussão acalorada entre dois prisioneiros rapidamente se transformou em agressão física. Os pesquisadores, observando tudo através de monitores, hesitaram em intervir. Sabiam que interromper o experimento poderia comprometer seus resultados, mas o nível de perigo dentro da câmara era inegável. No oitavo dia, a situação piorou drasticamente. Os prisioneiros começaram a demonstrar comportamentos autodestrutivos. Um deles arrancou parte das próprias unhas até sangrar, enquanto outro começou a bater repetidamente a cabeça contra a parede de metal. O mais inquietante foi o surgimento de uma nova dinâmica entre eles. Os prisioneiros restantes começaram a demonstrar total indiferença às ações uns dos outros, como se tivessem perdido completamente a empatia. Os cientistas notaram que o gás parecia ter efeitos inesperados. Embora houvesse evidências de exaustão física, os prisioneiros pareciam mentalmente presos a um estado de hiperconsciência. O sono, que antes parecia uma necessidade inescapável, agora era visto como uma ameaça. Quando questionados através do intercomunicador, um dos prisioneiros simplesmente gritou: "Nós não podemos dormir. Eles estão esperando." Enquanto isso, o comportamento estranho foi acompanhado por um aumento nos relatos de alucinações. Alguns prisioneiros começaram a descrever figuras sombrias dentro da câmara, apesar de nenhum sinal de invasão. Os cientistas estavam divididos. Alguns queriam terminar o experimento imediatamente, enquanto outros insistiam em continuar, buscando compreender até onde os limites humanos podiam ser empurrados. No nono dia, a situação ultrapassou todos os limites do suportável. O comportamento dos prisioneiros já não seguia qualquer lógica compreensível. Dois deles haviam se retirado completamente para os cantos da câmara, murmurando palavras desconexas para si mesmos, enquanto um terceiro prisioneiro começou a arrancar pedaços de sua própria pele com as unhas, como se tentasse libertar algo de dentro do próprio corpo. Os cientistas, ainda hesitantes em interromper o experimento, tentaram mais uma vez usar o intercomunicador para estabelecer contato. Perguntaram aos prisioneiros sobre seu estado mental e físico, mas a resposta que receberam foi algo que nenhum deles esperava.
Não somos nós quem estamos sofrendo. Somos livres. Vocês deveriam abrir a câmara e se juntar a nós. A voz que respondeu não parecia mais humana. Era distorcida, grave e vibrante, como se várias vozes estivessem falando em uníssono. Isso causou pânico entre a equipe de pesquisa, mas também despertou uma estranha curiosidade. Estariam os prisioneiros conscientes de suas palavras ou meramente delirantes? No 10º dia, os prisioneiros restantes começaram a exibir sinais de força sobre-humana. Um dos pesquisadores relatou que um dos indivíduos conseguiu arrancar um pedaço do revestimento de metal da parede com as próprias mãos, algo que deveria ser fisicamente impossível. O mesmo prisioneiro, com os olhos completamente injetados de sangue, olhou diretamente para a câmera e disse: "Vocês acham que são melhores que nós. Mas nós vemos agora. Vemos tudo." As evidências de que o gás estava alterando não apenas os corpos, mas também as mentes dos participantes, tornaram-se incontestáveis. O debate entre os cientistas ficou ainda mais acalorado. Alguns acreditavam que o experimento deveria ser encerrado imediatamente, temendo danos irreversíveis aos prisioneiros e aos próprios pesquisadores. Outros argumentavam que estavam no limiar de uma descoberta científica revolucionária. Quando a decisão de abrir a câmara foi finalmente tomada, o silêncio mortal que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer outro som que os pesquisadores haviam testemunhado até então. Com máscaras de proteção e um plano de contenção cuidadosamente elaborado, a equipe se preparou para o pior. Porém, nada poderia prepará-los para o que encontrariam ao abrir a câmara. Quando a equipe finalmente decidiu abrir a câmara, o clima era de puro pavor. Equipados com máscaras de gás, trajes de proteção e acompanhados por soldados armados, os pesquisadores abriram lentamente a pesada porta de aço. Um som baixo e chiado escapou, como se o próprio ambiente estivesse exalando sua última respiração. Ao entrar na câmara, eles foram imediatamente atingidos pelo cheiro pútrido de carne em decomposição e sangue seco. A visão diante deles era um pesadelo materializado, e 2 dos prisioneiros estavam mortos, seus corpos em estados grotescos de mutilação. Parecia que partes deles haviam sido devoradas, mas não por algum animal, e os próprios prisioneiros haviam feito isso. O prisioneiro sobrevivente estava sentado no centro da câmara, coberto de sangue e fezes, mas ainda surpreendentemente alerta. Seus olhos estavam fixados nos pesquisadores, brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Ele sorriu de forma perturbadora, expondo dentes ensanguentados, e falou com uma calma que contrastava com o caos ao seu redor. "Vocês são tolos por terem nos mantido aqui. Nós éramos o experimento, mas agora nós sabemos a verdade." Os pesquisadores tentaram estabilizá-lo, mas ele resistiu com uma força avassaladora. 5 soldados foram necessários para contê-lo e colocá-lo em uma maca. Durante o transporte, ele continuou a murmurar, sua voz oscilando entre uma suavidade hipnotizante e um grito gutural. "Vocês não entendem. Vocês nos libertaram. Agora, vocês estão presos." No laboratório, ao tentar sedá-lo, algo ainda mais inquietante aconteceu. O prisioneiro parecia ter uma resistência incomum ao anestésico, rindo histericamente enquanto os pesquisadores tentavam acalmá-lo. Ele começou a falar sobre a escuridão dentro de cada ser humano, alegando que o gás não havia criado nada, mas apenas revelado o que sempre esteve ali. "Vocês são iguais a nós", ele gritou. "Apenas escondem isso melhor."
Uma investigação posterior revelou que o gás utilizado era, de fato, um composto experimental projetado para eliminar a necessidade de sono. Mas, sem que os pesquisadores soubessem, ele também estimulava áreas profundas do cérebro responsáveis por impulsos primitivos e comportamentos violentos. O prisioneiro, com um olhar vazio e fixo, deu uma última declaração antes de sucumbir à exaustão. Somos o que vocês temem ser. Somos o que vocês tentam esquecer. Após sua morte, o experimento foi imediatamente encerrado, e todos os registros foram classificados como ultra-secretos. Os poucos sobreviventes do projeto alegaram que o que testemunharam os perseguiu pelo resto de suas vidas, aparecendo em pesadelos tão vívidos quanto as cenas reais. E assim, o experimento russo do sono desapareceu na obscuridade, tornando-se uma lenda urbana moderna, mas deixando uma pergunta no ar: até onde devemos ir na busca pelo conhecimento? O governo negou categoricamente qualquer envolvimento, e a Câmara foi destruída. Mas as perguntas permanecem: até onde vai o limite da ciência quando se desafia o próprio corpo humano? O que realmente aconteceu com aqueles homens? E será que a privação do sono pode realmente despertar algo além do físico, algo que reside nas profundezas mais sombrias da psique humana? O experimento russo do sono é uma história que desafia não apenas a razão, mas o limite entre o humano e o inumano.